Bom dia, Breno. Bom dia. Esperar um pouquinho, a Vivi e a Natália, a gente já começa. Vamos lá. Bom dia, novamente. Era Vargas, continuando em Brasil, ok? Vamos recordar algumas coisinhas. Nós terminamos a República Velha, que é um momento da construção da República Brasileira, que nós trabalhamos duas fases, o período da República da Espada e o período da República Oligárquica. Nós vimos que a República Oligárquica entra em crise quando há a quebra do acordo da República do Café com Leite. Na nossa última aula, nós falamos do governo de Washington Luiz, falamos do movimento tenentista e falamos da greve de 1917, né? Da Semana da Arte Moderna, vocês estão recordando isso aí. Hoje nós vamos falar do que acontece pós-República Velha, que é o início dessa era Vargas. Né? Era porque durou 15 anos. E esse movimento não era previsto pela Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana. Era porque, dentre esses 15 anos, três formas de governo diferentes foram adotadas no Brasil, sendo que desses 15 anos, aproximadamente 12, Vargas impôs um governo de caráter autoritário, ditadura mesmo, né? E em nenhum desses anos ele foi eleito diretamente. Ele começa um governo com uma revolução, que é a Revolução de 1930. Depois ele vivencia outra revolução, a Revolução de 32, onde os paulistas são contrários a ele. Ele vence essa revolução e adota um governo constitucional que dura pouco tempo, dura 3 anos, e aí passa para o Estado Novo, que foi a fase fascista do governo dele. Tá? É um período da nossa história extremamente importante. Eu, ano passado, fiquei assim, um tanto quanto assustada com aquele modelo de prova, porque Vargas é um assunto presente em todas as provas e não apareceu no Enem do ano passado. Nós vamos trabalhar esses detalhes, como eu disse para vocês mais uma vez. Importante aqui, análise de imagem, análise de documento e entender o porquê dessa diferença nas características do governo dele durante esses 15 anos, ok? Então, aqui a gente começa com uma linha do tempo, né? Que começa na Revolução de 30, nós vamos falar dela daqui a pouco, passa para o período de 30 a 34, nós vivemos o período chamado de período provisório. Eu vou falar daqui a pouco o que eu entendo de provisório que foi implantado no Brasil, né? O governo constitucional de 34 a 37, então, nesse momento aqui do constitucional, é que nós vamos vivenciar uma certa abertura, e de 37 a 45, nós vamos viver a ditadura de Vargas fascista, né? O Estado Novo. Nesse momento aqui, no primeiro, no governo provisório, o Brasil não estava respeitando a Constituição de 1891, porque a Revolução de 30 suspende aquela Constituição, ok? E aqui foi uma Constituição de caráter fascista, que é a polaca, né?
Então, do ponto de vista democrático, a era Vargas inteira só teve 3 anos, né, de democracia efetiva. Foi de 34 a 1937, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos falar é do movimento de 19... Oi. Licença, volta lá. Porque ele tá populismo ser uma característica do... Populismo é a partir de 45, já é outro tema. Ah, beleza. Então. Em 45 acaba a Segunda Guerra e ele é retirado do poder. Aí já é outro tema, populismo, tá? Aqui tá movimento de 1930. Alguns grupos chamam de Revolução de 1930 ou de 1930. Eu prefiro manter a base movimento, né? Por quê? Porque o que a gente entende de revolução é um rompimento, né? Com certeza. Porém, esse grupo que toma poder no Brasil não convoca uma eleição, né? Então ele tira uma pessoa que foi oficialmente eleita e coloca uma outra pessoa no poder que não foi eleita e que não convocou uma eleição, tá? Então, eu prefiro usar a expressão movimento, apesar de que vai aparecer na maior parte dos documentos a expressão revolução, tá? Tudo aquilo que passa por cima do que é pregado na Constituição é considerado historicamente um golpe, tá? Então, prestar bastante atenção nesses termos. Então, o movimento de 1930 foi um movimento que buscou acabar com a República Oligárquica no Brasil. Nós vivenciávamos nessa época o governo de Washington Luiz. O Washington Luiz era um paulista e ele precisava convocar uma nova eleição. Ao invés de aceitar a indicação mineira, o Washington Luiz impõe a candidatura de Júlio Prestes, tá? Que era um paulista também. Então ele quebra um acordo que já existia há um bom tempo, que era esse intercalar de desejos entre Minas Gerais e São Paulo. Quando isso acontece, o mundo está vivendo a crise de 1929. Não era um momento político ideal, nem econômico para o Brasil. Foi um momento de extrema fragilidade. Minas Gerais fica descontente com a ação de Washington Luiz, e aí ela vai buscar ajuda de outras oligarquias. E é dessa busca que vai nascer a Aliança Liberal, que vai unir representantes de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Presta atenção, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Então, historicamente, aqui é um rompimento, porque tradicionalmente as oligarquias que tinham força no Brasil era Minas Gerais e São Paulo. Agora, Minas vai buscar apoio de uma oligarquia do Sul e de uma oligarquia de um grupo político, perdão, do Sul e de um grupo político do Nordeste. Então, vai, assim, abranger outros grupos, né? Contudo, esse grupo nasce de base tenentista, de base militar. Tanto Miguel Costa, quanto Getúlio Vargas, quanto Góes Monteiro, que aparece aí na imagem de vocês, eram militares, né? E aí Minas Gerais vai buscar esse apoio e vai conquistar esse apoio. E a Aliança Liberal vai lançar a candidatura, então, de Vargas, né? Quais foram os movimentos que antecederam isso, além da quebra da República do Café com Leite? Um movimento tenentista, que nós trabalhamos na aula passada, todas as transformações econômicas que o Brasil vai viver na década de 20, a crise do café, somada aí à crise de 1929, que vai levar a uma instabilidade muito grande. Por isso que o Washington Luiz não quer perder o governo, ele não quer que São Paulo perca o governo,
porque a crise em São Paulo estava muito forte por conta da crise do café. Então, ele queria continuar um grupo paulista no poder para que os paulistanos, os produtores de café, continuassem tendo vantagens econômicas, entendeu? Continuassem sendo sustentados. Então, quando há esse rompimento, o Washington Luiz arruma uma briga muito grande com Minas Gerais. Minas Gerais, então, busca apoio, e uma das coisas que eles conquistam é o apoio dos tenentistas, que já batiam de frente com a República Oligárquica e com o modelo fraudulento que nós tínhamos de eleição, com a degola, com o curral eleitoral, com o voto de cabresto que nós falamos. No meio dessa construção política, em 1929, da construção para uma nova eleição, o João Pessoa, que era o representante da Paraíba na aliança, é assassinado. Ele é assassinado por um opositor político a ele lá na Paraíba. Então, é como se o assassinato dele desse uma força ainda maior para esse movimento. Então, vai se unir os militares paraibanos, mineiros e gaúchos que marcharão para o Rio de Janeiro, né, se unindo a outros militares que vão tirar o Washington Luiz do poder, né? Então, esse movimento de 1930, então, dá fim à República Oligárquica e dá início à chamada Era Vargas. A era, como eu disse para vocês, é dividida em 3 fases. Primeiro, governo provisório, segundo, governo constitucional, terceiro, Estado Novo. Contudo, eu preciso trabalhar com vocês o significado de provisório, a ideia de provisório, né? O que é provisório para mim? A fechadura da minha casa quebrou no domingo à noite. Eu não posso dormir com a porta aberta, correto? Eu não posso dormir com a porta aberta, mas eu também não tenho uma loja e nem uma pessoa para consertar essa fechadura para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no fundo do meu quintal, vou pegar um pedaço de madeira, vou cortar, vou pregar um prego, vou bater lá e vou fazer uma tramela, vou fechar aquela porta. Aquilo ali vai ficar para sempre ali? Não, aquilo ali é provisório, até arrumar a grana para ir lá e trocar a fechadura. Isso é provisório, uma coisa que dura pouco tempo. Olha o provisório estabelecido pelo movimento de 1930, pelo governo de Vargas. Foi um provisório que começou em 1930 e foi até 1934. 4 anos de provisório. Sendo que o movimento, que eles chamam de revolução, e aparece como revolução no material de vocês, a Revolução de 1930, ela vai suspender a Constituição de 1891. Então, ele vai governar 4 anos sem estar submisso a uma Constituição. Tá? Quais são as características desse momento? Ele queria restabelecer um novo modelo político no Brasil. Então, ele vai vender a ideia de um estado de compromisso. O que seria o estado de compromisso? Seria um estado onde a prioridade seria atender às necessidades de vários grupos, né? Tanto de grupos de antigas oligarquias, quanto da burguesia industrial, quanto dos tenentes, porque os tenentes apoiam esse movimento, né? Lembrando que aqui o movimento tenentista já tinha passado pela comuna, aquilo tudo que nós falamos na última aula, né? E um dos maiores representantes do movimento estava fora do Brasil, que era o Luiz Carlos Prestes, né? Então, Vargas vai, assume o poder, tira os governadores eleitos dos estados e colocam representantes do desejo dele, interventores, tá? Então, se você for estudar a história do Espírito Santo, por exemplo, você vai ver que durante a Era Vargas nós tivemos um interventor aqui chamado Blay, que não foi eleito diretamente. O Vargas tira os representantes dos estados, impõe os interventores. Por quê? Porque esses interventores trabalhariam de acordo com os desejos de Vargas. E também estabeleceriam um governo de base militar, uma vez que esses interventores
apoiavam o tenentismo, ok? Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele criou novos ministérios, tá? Criou o Ministério do Trabalho, o objetivo aqui era deter um pouco o avanço do movimento, né? Nós sabemos que de 1917 em diante o Brasil viveu um fortalecimento do movimento operário, falei isso para vocês na aula passada, e era hora de começar a articular as leis trabalhistas, porque a crise econômica era muito grande. Então, ele cria o Ministério do Trabalho, ele cria o Ministério da Indústria, que buscava também correr atrás do nosso prejuízo, né? Prejuízo no que diz respeito a desenvolvimento industrial, ok? E o do Comércio. Cria um Ministério para a Educação e um Ministério para a Saúde, né? E começa a implementar aí reformas no ensino, obrigatoriedade, currículo, dentre outras coisas, tá? Então, como ele não estava submisso a nada, ele começa a fazer as coisas em cima de decretos, tá? O café brasileiro se desvaloriza muito nessa época. E aí, se você for lembrar, durante o período da República Velha, a oligarquia paulista, ela vai ter vantagens no governo e, através do convênio de Taubaté, o Estado brasileiro vai comprar todo o excedente do café produzido no interior de São Paulo. Lembram disso que nós trabalhamos lá atrás? Então, o Brasil tinha muito café estocado. A quantidade de café estocado prejudicava o aumento do valor do café no mercado, porque quanto maior a oferta, né, menor é o preço, é o valor, né? Então, o café não estava se sustentando. O que Vargas faz? Ele pega toda a reserva de café que o Estado tinha comprado, ele leva para uma pista no aeroporto no interior de São Paulo e coloca fogo nesse café. Manda tirar foto, manda publicar nos jornais da época para mostrar que o Brasil já não tinha aquele tanto de café mais estocado. Quando ele faz isso, ele tenta recuperar o valor do café, né? Diminuir o prejuízo. Então, não foi uma fase muito favorável do ponto de vista econômico. Contudo, foi importante para o Brasil abandonar aquela base rural e buscar novas possibilidades no seu desenvolvimento industrial, ok? 2 anos de governo de Vargas e nada de Vargas convocar nem eleição e nem constituinte. Estamos agora em 1932. Vargas isola São Paulo politicamente, porque São Paulo era a base do governo de Washington Luiz, ele vai isolar, tá? E vai governar 2 anos sem convocar eleição e sem convocar constituinte, sem respeitar a Constituição que tínhamos antes. Então, os paulistas vão para a rua, vão articular um movimento revolucionário. Esse sim ganha o nome de revolução, tá? Por quê? Porque ele vai transformar a estrutura política da época, vai tirar o Brasil desse momento de provisório que, na verdade, estava sendo uma ditadura, uma vez que não estava submisso a uma Constituição. Então, nós vamos trabalhar aqui, nesse momento, a Revolução de 1932 ou Revolução Constitucionalista, que foi uma revolução que aconteceu em São Paulo, exigindo de Vargas a convocação de uma constituinte e de uma nova eleição. Essa revolução, que até hoje é um dos maiores orgulhos de São Paulo, está do lado aí do movimento bandeirante, de todo o ciclo do açúcar, do café e do ouro que São Paulo protagonizou, né? Essa revolução de 1932, ela exigia uma convocação de constituinte, uma convocação de eleição, e logo de cara ela vai viver uma tragédia que é a morte de 4 jovens nos primeiros movimentos revolucionários. Miragaia, Martins, Camargo e Drauzio, os 4 jovens que morrem.
E esses 4 jovens passam a ser, então, a bandeira do movimento revolucionário paulistano. Tanto é que, se você quiser reconhecer uma imagem ou um documento desse momento, é só você procurar isso aqui, ó, MMDC. Se aparecer o MMDC, que são as iniciais dos 4, trata-se então de um movimento paulistano de 32, tá? De uma imagem paulistana de 32. Eu vou trabalhar todas as imagens com vocês, tá? Essa primeira aqui é a que convoca os paulistas para a revolução, né? Então, a família que tivesse jovens, tanto mulheres quanto homens, as mulheres sendo a base, né? E os homens direto no fronte, eram convocados. Aqui é uma propaganda. Embaixo, MMDC. Então, aqui a bandeira do Estado de São Paulo, a bandeira do Brasil, juntas. Então, é um movimento revolucionário paulista que lutava pelo Brasil, não só pelo Estado, deu para entender? Eles se colocam ali como representantes do país nesse momento, tá? E aqui o escudo, né? A cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e a bandeira do Brasil. Foi um movimento que durou vários meses, né? Aqui quando eles começam a alistar as pessoas. Aqui é a utilização de trincheiras na guerra, no processo de guerra, porque foi uma guerra, né? Foi um processo revolucionário. Aqui um cartaz que convocavam as mulheres a participar, paulista. Eu já cumpri o meu dever. E você, embaixo, ó, MMDC, não esqueçam disso, né? Ela se colocou à disposição e como propaganda para que novas mulheres participassem. Essa imagem aqui, do ponto de vista histórico, ela busca muitas coisas, porque é um soldado aqui atrás da Revolução, carregando a bandeira de São Paulo, enquanto na frente nós temos um bandeirante, a imagem de um bandeirante, então é aquela imagem de São Paulo do século XVII, né? Um bandeirante carregando nas mãos Vargas, e embaixo a frase, abaixo a ditadura. Ditadura por quê? Porque Vargas não estava respeitando Constituição nenhuma. Uma vez o parlamento está fechado, o Congresso está fechado e não existe uma Constituição vigente, trata-se de uma ditadura. Por isso que eu estou enfatizando aqui para vocês que dos 15 anos, Vargas só respeita uma Constituição democrática de 34 a 37. Então, dos 15, 12 ele governou com caráter autoritário, ok? A outra imagem aqui, para o bem de São Paulo, o que é isso? As pessoas doando bens para sustentar o exército paulista, que é uma coisa meio que bairrista, né? Aquele amor pelo seu estado. Porque olha só, como que o exército de um estado vai disputar contra o de uma nação, que era comandado por Vargas, né? Ele precisava ser sustentado de alguma forma. Então, essa propaganda, ela pede para que as pessoas fizessem doações para sustentar o exército. E aqui o outro, olha bem essa imagem, olha como é que o paulista é narrado aqui, né? Parece um alemão, né? Era o cartaz que era colocado na frente da casa dos jovens que eram alistados no exército paulista. Dessa casa partiu um soldado da lei. E lá em cima, novamente, MMDC. Então, se seu filho saísse para lutar, na frente da sua casa ficava esse cartaz. Marcela, muita gente morreu, foi um movimento de resistência, né? Contudo, mesmo perdendo, os paulistas conseguem obrigar Vargas a convocar uma constituinte. O que é uma convocação de uma constituinte? Uma assembleia será formada, será eleita para escrever uma nova Constituição. Essa assembleia, galera, ela é formada, porém uma Constituição não se escreve da noite para o dia.
Então, ele fica mais 2 anos nesse processo, de 32 até 1934, quando a Constituição é promulgada. São 2 palavrinhas que a gente tem que guardar nos aspectos constitucionais: promulgar e outorgar. Promulgar quer dizer que ela foi votada, ok? Então, a de 34 foi uma Constituição democrática. As pessoas votaram nos artigos constitucionais. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, houve uma eleição indireta. Essa Constituinte formada, ela elegeu de forma indireta Vargas para continuar no poder. Então, as pessoas foram para as urnas? Não. Essa Constituinte aprova uma nova Constituição e permite com que Vargas permaneça no poder, ok? Vamos às características dessa Constituinte aqui, porque ela vai romper muitas coisas no processo histórico do Brasil, tá? Porque vários movimentos de luta, tanto do aspecto operário quanto feminismo, vai ganhar espaço aqui. Tá? Então, a Constituinte de 34 estabelece o poder executivo presidencialista com mandato de 4 anos, sem vice-presidente e sem reeleição. 4 anos, sem vice e sem reeleição. Na verdade, galera, reeleição no Brasil só na década de 90 com Fernando Henrique Cardoso. Antes não existia reeleição. Tá? O poder legislativo permanecia bicameral, né, com o Senado e a Câmara dos Deputados. Contudo, nessas 2 casas, precisávamos de ter representantes classicistas. O que é isso? As casas seriam divididas por representantes de classe operária, burguesa. Cada grupo teria uma quantidade de representantes ali dentro, para que não houvesse maioria de determinado grupo. É criada aqui na Constituinte a Justiça Eleitoral e Militar. O voto passaria a ser direto e secreto, né? Rompe aí com aquela questão das fraudes, né? A manutenção do direito ao voto às mulheres. Então, é aqui no de 34 que efetivamente nós vamos conquistar o direito ao voto, que passam a exercer esse direito a partir de 32, antes mesmo da Constituinte, tá? Nós falamos isso na aula passada, quando eu mostrei para vocês que no Rio Grande do Norte esse direito chegou antes, né? E aí, como eles estavam preocupados com a questão da ordem depois desse processo revolucionário, essa mesma Constituinte vai eleger Vargas para mais 4 anos. Então, ele governaria aí de 34 até 38. Mais uma vez, eu enfatizo para vocês. Indireta. O povo não foi à urna votar. Quem elegeu Vargas foram os deputados da Assembleia Constituinte e senadores, tá? Outra coisa que é promulgada nessa Constituinte é o Código das Minas e das Águas. Esse código é muito importante para as estatais que Vargas vai criar, tanto agora quanto no retorno dele no período populista. Por quê? Ele vai nacionalizar todos os nossos bens naturais, todos os nossos bens minerais. Então, o que fica claro nesse Código das Minas e das Águas? Tudo aquilo que foi encontrado debaixo da terra que você tem não pertence a você, pertence ao Estado. Então, quando a gente vai daqui para o Pontal, que a gente vê aquelas bombas lá de petróleo, o petróleo pertence ao dono da fazenda? Não, ele vai ganhar um valor por conta dos danos provocados ali, mas aquele petróleo pertence à nação. E assim é feito com minério, assim é feito com ouro, assim é feito com água, né? Deveria ser feito com a água também, né? Mas a gente sabe que não acontece bem assim. Então, ele vai vivenciar ali o aumento do desemprego, a crise que o mundo vai viver, o Brasil vai viver.
tá? Então, a gente não tinha só uma crise política, a gente também tinha uma crise econômica que vai se intensificar por conta da crise de 29, né? Que abala o mundo todo, ela não vai abalar só o Brasil, ok? Pro, Oi, o Código de Minas é na Constituição? é na Constituinte de 34. E aí, o Brasil vai viver consequências diretas de tudo aquilo que estava acontecendo lá fora. O que vai acontecer no período entre as duas guerras? Vai nascer uma forte disputa ideológica entre dois grupos. Grupos de base fascista e grupo de base comunista. E o Brasil, no Brasil não vai ser diferente. O Brasil vai vivenciar a mesma coisa que aconteceu lá na Alemanha, que aconteceu na Itália, que aconteceu em Portugal, que aconteceu na Espanha. Os movimentos operários e políticos vão se intensificar porque a crise era muito grande e as pessoas estavam querendo buscar soluções para essa crise. E essas soluções vão nascer de base ideológica. Então, nessa segunda fase, nesse governo constitucional, que vai durar 3 anos, na verdade, Vargas vai sofrer influência o governo vai sofrer influência desses dois grupos, sendo que um vai ganhar uma expressão muito maior, tá? E aqui é importante guardar isso. A e B, Ação Integralista Brasileira, e guarda na sua cabeça o integrar, o fechar, né? Integralista Brasileiro. É um partido que vai nascer em 28 aqui no Brasil, comandado por um escritor, um jornalista que inclusive participa da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, o Plínio Salgado, que vai defender um governo de base fascista, autoritário, nacionalista e anticomunista. A e B, tá? Anos antes, nós vamos vivenciar o nascimento do Partido Comunista Brasileiro, que é um dos partidos mais antigos do Brasil. Ele nasce em 1922. Ele nasce no mesmo ano que a República Soviética nasce. O Partido Comunista Brasileiro nasce em 1922. E, junto com o Partido Comunista Brasileiro, nasce uma outra aliança que tentava combater a fascista, que é a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Então, eram dois grupos, AIB e ANL. Sendo que a AIB era fascista e a ANL era comunista. A ANL era formada por antigos tenentistas que abandonaram o movimento varguista e se aproximaram das ideias reformistas de esquerda de base comunista. E é aí que vai voltar à tona um personagem que nós falamos lá atrás, na Comuna de Prestes. Luiz Carlos Prestes é exilado depois da Comuna, ele vai para a Rússia, lá ele vai se aproximar dos ideais comunistas, ele vai ser treinado pelo exército soviético e ele vai planejar um retorno no Brasil para um novo governo, um governo de esquerda, de base de esquerda. Contudo, ele foi exilado. Se ele foi exilado, ele só poderia voltar para o Brasil autorizado. Para evitar perseguição política e para evitar problemas, ele resolve voltar para o Brasil com documentos falsos. Essa parte aqui da história do Brasil é muito bem narrada no filme Olga. Quem não assistiu, é bom assistir. Eu acho que o Breno assistiu comigo no 9º ano. Que é um filme que fala da Segunda Guerra, que fala da Era Vargas, de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário. Muito bom o filme, tá? E aí Luiz Carlos Prestes volta para o Brasil, acompanhado de Olga Benário, para liderar a ANL. Só que a ANL era contrária a Vargas. Então, o que Vargas faz? Ele se une aos integralistas e fecha a ANL. Então, a ANL passa a funcionar de forma marginal, proibida, né? Porque ela ameaçava as oligarquias e ameaçava os Estados Unidos.
né, que na época já exercia uma certa influência aqui no nosso país, né, politicamente falando. Então, Vargas, desculpa, gente, passou rápido demais aqui. Só um minutinho. Então, Vargas vai se opor a esse grupo, a ANL, e vai se aproximar da AIB. Em 1935, Luiz Carlos Prestes chega no Brasil, como eu disse para vocês, esse episódio é narrado no filme Olga. Ele chega no Brasil com documentos falsos e começa a articular um golpe, né, para tirar Vargas do poder. Nessa tentativa, ele iria se unir a tenentistas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Qual era a ideia? Tomar os quartéis, buscar soldados e apoio para tirar Vargas do poder. Ou seja, faria Vargas viver o que ele fez o Washington Luiz viver em 1930. A ideia era essa. Porém, esse movimento foi sufocado. Eles foram presos logo depois. Representantes da ANL foram presos e vários documentos foram presos junto com ele. E aí é que vai acontecer aqui um erro, na verdade, um movimento anticonstitucional que vai aproximar o Brasil muito da Alemanha nesse momento. Porque a Olga Benaro, ela era judia e comunista, inimiga do Estado alemão. Só que ela já estava vivendo com Luiz Carlos Prestes e ela estava grávida da filha dela, Anita Leocádia, que é antiga professora de História da UFRJ. E Vargas, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, de que ela estava grávida e tudo mais, ele vai entregar Olga à Alemanha. Olga vai ser presa, entregue e vai morrer num campo de concentração anos depois, tá? Se eu não me engano, são 6 anos depois que ela vem a falecer. E por conta disso, Vargas vai ter uma justificativa para não convocar uma eleição. Lembra que ele foi eleito indiretamente para governar de 34 a 38? Então, no final de 37, precisava ter uma convocação de eleição. O que Vargas faz? Ao invés de convocar uma nova eleição, ele vai nas rádios e faz um discurso dizendo o seguinte, que se ele convocasse uma nova eleição, o Brasil estava correndo um sério risco de cair nas mãos dos comunistas. E aí a gente precisa lembrar da construção que se faz do movimento comunista nessa época, né? Era um bicho-papão, né? Era uma construção que a burguesia faz para que as pessoas tivessem medo do movimento. Então, vendiam a ideia que o movimento era ateu, que matava criança, aquela coisa toda, né? E aí, Vargas vai à rádio, faz um discurso e diz o seguinte, olha, se eu convocar, né, uma nova eleição, nós estaremos correndo sérios riscos. Portanto, eu vou permanecer no poder com uma nova Constituição. E a justificativa dele era o quê? Que a Constituição de 34, ela permitia a presença dessas pessoas que ameaçavam o Estado, permitia a participação política deles, e que se ela continuasse, o caminho estaria aberto para um golpe comunista no Brasil. Então, olha o que ele faz. Ele dá um golpe, que na história fica marcada como Plano Cohen. Mas, na verdade, foi um golpe dele para permanecer no poder. E, mais uma vez, implantar um governo de base ditatorial. Porque, durante o governo provisório, ele estabelecia as regras. E agora, no governo do Estado Novo, ele vai impor uma Constituição extremamente autoritária. Tá?
Na segunda-feira, nós vamos falar só do Estado Novo, das características do Estado Novo e do fim da Era Vargas. Há alguma dúvida aqui? Não? Beleza, então. Vou dar uma parada aqui, que eu tenho que montar a minha próxima aula. E segunda-feira que vem, a gente termina esse momento, tá bom? Beijinhos. Até segunda.